Saiu hoje cedo, às 7 da manhã, no horário de Brasília, a lista dos filmes que participarão da competição, ou melhor, da seleção oficial do Festival de Cannes. Tem uma diferença, os filmes da competição fazem parte da seleção oficial, mas a seleção oficial ela é mais ampla. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo depois explicando isso, mas a seleção oficial ela vai abarcar tudo aquilo que é escolhido pelo festival, que vai ter, inclusive, os prêmios do festival. Então, não só os filmes da competição pela Palma de Ouro, mas também filmes da Mostra um Certo Olhar, que é a segunda mais importante, exibições especiais e por aí vai, né? Inclusive os documentários, os curtas, tudo que faz parte dessa seleção oficial do festival. E o que fica fora disso? O que não faz parte da seleção oficial? Eu pensei que a seleção oficial eram os filmes da Palma de Ouro. Não, os filmes que não são da seleção oficial são aqueles de mostras paralelas, né, que eles chamam. Então, a Semana da Crítica, a Quinzena dos Realizadores, são filmes escolhidos por associações externas a Cannes, mas que fazem tudo meio que parte do mesmo festival. Inclusive, você consegue ingresso para esses filmes, quem tiver credenciado, dentro do mesmo lugar que você consegue ingresso para os filmes dos filmes da seleção oficial. Sem mais delongas, dia legal para o Brasil, né? Eu não vou dizer que é um dia extremamente feliz, até porque é uma notícia que é bastante esperada, né? Mas a gente tem o filme Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho na seleção oficial. Mais do que isso, a gente tem ele disputando a Palma de Ouro. Fiz um vídeo faz pouco tempo falando sobre os filmes que eu mais aguardava brasileiro pro ano e tudo mais, e muita gente questionando desde então, né? Por causa do Oscar de Ainda Estou Aqui, quais são as chances brasileiras, qual vai ser o filme brasileiro pro próximo Oscar. Muito cedo para dizer, mas eu já dizia lá que Agente Secreto, primeiro de tudo, se a gente pensar, né? A gente até teve um vencedor, o filme do Mascaro, de um prêmio muito importante, o segundo prêmio mais importante do Festival de Berlim, mas o Festival de Berlim ele acaba ficando meio que à margem, enquanto Cannes é esse festival que dá o pontapé inicial mesmo para toda a temporada. Eu dizia, o primeiro passo importante para pensar em uma corrida de Oscar, possivelmente, é o filme do Kleber Mendonça Filho estar na competição oficial do Festival de Cannes, estar disputando a Palma de Ouro. Não precisa ganhar a Palma de Ouro, mas a partir do momento que você está na competição, você já ganha uma visibilidade. Se você for bem recebido, é o próximo passo. Então, um passo de cada vez, o primeiro, a gente conseguiu, a gente tem o filme aqui do Kleber Mendonça Filho, o que era esperado, e eu digo que ele era esperado justamente porque o Kleber Mendonça Filho, e aí a gente vai ver, eu já vou abrir a página aqui pra gente ver a seleção completa e dar uma analisada bem por cima, né, porque a gente não tem muitas informações dos filmes, então mais uma análise a partir dos diretores dos filmes aqui, o que chama mais atenção, mas é importante a gente ver como Cannes praticamente, os festivais como um todo, praticamente eles vão repetir os mesmos nomes na maioria das vezes, né? Os mesmos nomes que têm abertura muito grande para fazer parte do festival. É o caso do Kleber Mendonça Filho, com exceção do Retratos Fantasmas, que passou fora de competição, mas teve exibição em Cannes também. O Kleber, ele sempre tá na competição, né? Ele tem essa abertura muito grande, ele tem esses acordos muito grandes com o Festival de Cannes e ele passou lá Bacurau, ele passou lá Aquários, inclusive os dois foram premiados, tomara que isso aconteça com Agente Secreto também, muito cedo ainda para dizer. Além disso, é um momento que o Brasil, ele, na parte de mercado, ele vai ter uma honraria lá no Festival de Cannes, né? Então é um momento que o cinema brasileiro está em alta. Eu achava muito difícil que não tivesse, não, claro que uma coisa não depende da outra, mas ainda assim eu achava muito difícil que não tivesse um filme brasileiro na competição oficial, e se tivesse, provavelmente seria esse, como aconteceu. Chega aquele período pré-Cannes, né, e começa especulações, principalmente na mídia americana, né, em revistas especializadas, tudo mais, Variety, Hollywood Reporter e por aí vai, especulando quais vão ser os filmes, e aí um monte de insider dizendo, esse filme vai estar em Cannes, esse filme vai estar em Cannes, e a maioria das vezes, a maioria desses filmes não aparecem aqui, e tem alguns casos nesse ano, né, por exemplo, a gente não teve o filme do Khairy Ainouz, que é um diretor que sempre tá no Festival de Cannes também, não sei se vai passar em outro festival, se vai ficar pro ano que vem, o filme dele que é um remake do filme do Bellocchio, que eu falei lá no meu vídeo também de filmes de diretor, filmes brasileiros, e esse eu coloquei como uma menção honrosa, porque não é um filme brasileiro, mas é um filme do Khairy Ainouz, e também o filme do Lanthimos, né, o Bugônia, que muita gente esperava que estivesse nessa lista aqui. Eu acho que Bugônia talvez seja mais a cara do Festival de Veneza, e aí sim seria aquele Lanthimos mais pensando em Oscar, que o Lanthimos que passa em Cannes, os filmes do Lanthimos que passam em Cannes, como o do ano passado, geralmente são filmes um pouco mais fora da caixa do Oscar, enquanto em Veneza a gente já vê que ele tem uma aceitação maior no Oscar depois. Então vamos falar sobre os filmes
filmes que estão nessa lista, não vou ficar focando, né? Muita gente, não, Cannes, quem vai pro Oscar agora? Calma, eu vou fazer um vídeo na semana que vem justamente para criar esse paralelo entre Cannes e Oscar, que tá cada vez mais forte, para especular bastante também, mas hoje vamos apenas analisar essa lista que acabou de sair hoje de manhã. Então tô aqui aberto o site oficial, né, do Festival de Cannes e a gente já vê alguns nomes, né. Outra coisa, especulação, a gente vai ver alguns nomes americanos aqui na lista, né, como Wes Anderson, como Ari Aster e tudo mais, mas a gente sempre tem que pensar nisso, né, muita gente quando especula os filmes que estarão em Cannes ou que poderiam estar em Cannes, né, inclusive o do Paul Thomas Anderson era outro fortemente especulado aqui e não aparece, acho que é um filme que deve chegar só no segundo semestre mesmo. Cannes não é essa festa de que vai ter todos os filmes americanos do ano aqui presente nesse festival, isso não pode, por regra mesmo do festival, se eu não me engano são apenas 6 filmes americanos na competição principal. E ainda tem mais algumas coisinhas, como outro que era muito forte especulado aqui, era justamente o do Spike Lee, mas o do Spike Lee é um filme da Apple, como o anterior do Scorsese foi. Geralmente esses filmes de streaming, eles passam fora de competição, né, em exibições especiais e tudo mais, porque Cannes tem esse ressaltar o cinema, esse tipo de coisa. Então a gente vai ver como tem nomes americanos aqui, tem filmes americanos aqui, mas não é uma lista dominada apenas por filmes americanos. Então começamos a lista com The Phoenician Scheme do Wes Anderson, né? O Wes Anderson é esse cara que tem carta branca também em Cannes, todos os filmes dele passam em Cannes, os últimos todos, eu acho, passaram. Tava lá quando passou Asteroid City, o The French Dispatch passou também no ano anterior, e esse que é o novo filme dele também estará aqui no Festival de Cannes. Eu gosto bastante do Wes Anderson, né? Muita gente reclama que os filmes dele se repetem, muita gente não vai muito com a cara do estilo dele, eu acho ele um diretor bem interessante e fico curioso por cada um dos filmes novos dele, né? Eu acho que ele vai aprimorando a técnica dele, acho um diretor bem legal. Um que eu odiei o último filme dele, e espero gostar desse, é Eddington, no filme do Ari Aster, que é descrito, inclusive, né, mais um filme que ele faz com o Joaquin Phoenix, como o último que eu acho muito ruim, O Bo Tem Medo. Aqui é mais um filme que é descrito como uma sátira de humor negro e coisa do tipo. Vamos ver o que sai daí, mas um nome que já era também fortemente especulado para estar nessa seleção oficial de Cannes. Aqui eu vou focar nos filmes que vão disputar a Palma de Ouro mesmo, tá? Porque senão são muitos filmes, né? Os filmes dão um certo olhar e tudo mais. Vou focar só em um ou outro fora dessa lista, alguns que chamam mais atenção. Junes Meres, aqui os nomes meio que oficiais, né, dos países e tal, desses filmes, mas que é o novo filme dos irmãos Dardenne, filme belga dos irmãos Dardenne, que são belgas, fizeram filmes na França também e tudo mais, que aqui a gente depois comenta até se esse poderia ser um filme especulado para Oscar e tudo mais, mas são outros diretores, né, essa dupla de diretores que já ganhou Palma de Ouro, que tá no Festival de Cannes a vida inteira, qualquer filme que eles fizerem eles vão estar aqui na seleção oficial, mas 2 nomes bem grandes também. Alpha, novo filme da Julia Ducournau, que também já venceu a Palma de Ouro de Cannes, né, que venceu com Titane, o último filme dela, ela que fez também Grave anteriormente. Acho interessante o nome dela, inclusive o ano que eu fui para Cannes, 2023, ela compunha o júri daquele ano, né? O júri que esse ano tem como presidente a grande atriz Juliette Binoche. Então, curioso, eu não gosto tanto de Titane, gosto mais de Grave, mas é uma diretora que faz um cinema de gênero, um cinema de horror. Acho interessante a Ducournau estar presente aqui nessa lista também. E ela é outra que provavelmente todo filme que fizer, se ela quiser, ela vai estar em Cannes. Descendo, em seguida a gente tem o novo filme da Hayakawa, que é uma diretora que eu não conheço tanto, eu vi o filme anterior dela, que é o Plano 75, que foi indicação japonesa até para Oscar e tudo mais naquele ano. É um filme que eu achei bem mediano, assim, então não tenho muito o que comentar dessa diretora. A minha primeira impressão com ela foi meio meh, mas nada demais, assim. Em seguida, a gente tem The History of Sound, do Olivier Hermanus, que é um diretor britânico, aqui é um dos 2 filmes com o Josh O'Connor nessa seleção. Esse é o diretor que fez o Living, né, o Viver, aquele remake do filme do Kurosawa, que teve indicação, inclusive, ao Oscar pro Bill Nighy, deve fazer uns 2 anos, mais ou menos. Filme que eu acho também mediano, é o único filme que eu assisti da carreira dele. Em seguida, filme Le Petit Denier, desculpa a minha pronúncia de francês, eu não sei falar francês, isso deu pra ficar bem claro já. Filme da Hafsia Herzi, que é a diretora que tem uma carreira mais extensa como atriz.
é uma atriz francesa, né, que tá ali dentro do cenário francês, então a gente vai ver como vão ter mais nomes, assim, o festival ele vai ser mais diverso quando se trata de franceses aqui, né, porque, claro, o Festival de Cannes, eles vão dar mais espaço para os franceses e é muito comum ter atores ou diretores ou diretoras que estão com a carreira começando, assim, tendo espaço aqui, e ela vem tendo espaço no Festival de Cannes. Inclusive, mais uma diretora das que a gente falou até agora, é a segunda, né, a gente teve a do Cournot e agora ela. E lembrando também que essa não é a lista final, porque sempre uns 2 ou 3 filmes são acrescidos a essa lista. Vamos fazer uma contagem rápida aqui de quantos tem. Até agora foram 19 filmes na disputa pela Palma de Ouro. Geralmente fica em torno de uns 21, 22, então alguns filmes a mais devem ser acrescidos. Geralmente não são filmes de grande impacto, né? Geralmente os filmes de maior impacto já entram nessa primeira seleção. Mas deve entrar pelo menos mais 1 ou 2 filmes franceses, por exemplo, né? Alguns filmes que chamam um pouco menos a atenção, provavelmente. Então, continuando com Sirat, mais um filme de um diretor francês, Olivier Lache, que é um diretor relativamente jovem e também outro desses diretores que parece que Cannes constrói e ele sempre vai estar fazendo presença no festival, que começa pelas mostras menores e aí vai chegando na competição oficial agora com Sirat. Em seguida, um filme que é bem curioso, eu provavelmente vou falar bastante desse filme aqui, do Neil Vague, né, o Nouvelle Vague, que é o filme do Richard Linklater, que é meio americano e francês ao mesmo tempo, que fala muito sobre Acossado do Godard, que inclusive os atores aqui vão interpretar os personagens, né? Vão interpretar tanto o Godard quanto o Belmondo, quanto a Jean Seber, então vão interpretar aqueles presentes ali no filme, na produção, como se fosse um filme sobre a produção do Acossado, provavelmente. E é um filme que é curioso, porque se a gente pensa posteriormente em Oscar, pode ser o filme da França esse daqui, apesar de ser dirigido pelo Richard Linklater, um diretor americano que eu adoro, gosto muito, que vem do Hitman, né, o Assassino por Acaso, que eu acho divertidíssimo. Tem muitos filmes na carreira, o Richard Linklater, praticamente tudo que ele faz eu acho muito interessante. Acho um dos melhores autores em Hollywood atualmente. Fico bem curioso para esse filme aqui, torcendo muito para que seja bom. Em seguida, o Two Prosecutors, do Sergei Loznitsa, que também é outro que está sempre presente em festivais, um diretor aqui ucraniano, bielorrusso, né? Mas esse daqui é um filme ucraniano que muito provavelmente fale sobre a guerra da Ucrânia e tudo mais, que os festivais continuam dando muito espaço, né, para o conflito, sobretudo os festivais europeus. Seguimos com Fuori, do Mario Martoni, também outro nome assim meio antigo em festivais que não tem tanto destaque, assim, não é um dos mais lembrados do cinema italiano, mas eu confesso que eu não conheço tanto também do cinema dele, só sei que ele é um nome bastante presente nas últimas décadas em festivais. Chegamos então ao filme brasileiro, que aqui tá ao contrário, né, mas O Agente Secreto, filme do Kleber Mendonça Filho, com o Wagner Moura, um dos filmes que eu mais aguardo nesse ano, já coloquei na lista de mais aguardados do ano. Assim, expectativa muito boa. O Kleber é geralmente um diretor que é muito abraçado na França, né? Muita gente questiona, né? Os filmes dele não vai pro Oscar, né? Os filmes dele não foram escolhidos, 2 deles, né? Os 2 com mais chance, não foram escolhidos por causa do método de seleção brasileiro, né? Porque num ano tinha o filme do Carinha Inus com a Amazon e tudo mais. Mas o Kleber Mendonça Filho é esse diretor que ele é muito aceito, né, fora do Brasil, principalmente no Festival de Cannes. Ele já tem 2 prêmios no Festival de Cannes, né, 2 prêmios do júri, que é como se fosse o terceiro prêmio mais importante do festival, que ele conseguiu tanto com Aquarius quanto com Bacurau. Então, expectativa aqui muito boa para o filme brasileiro. Seguimos com o Dossier 137, do Dominique Moll, que fez, o último filme dele é A Noite do Dia 12, que é um filme interessante, até um filme, assim, que eu gosto médio. Ele que é mais um diretor francês que vai ter sempre essa abertura em Cannes, que geralmente a gente até tem um pouco uma disparidade muitas vezes entre esses diretores franceses, que é mais fácil, entre aspas, para eles aparecerem na seleção em relação a diretores de outros países. A gente vê como não tem uma diversidade muito grande de países nessa seleção. Acho que nenhum país aqui, tirando França e Estados Unidos, tem mais de um filme na competição esse ano. Às vezes até acontece, né? O ano que eu fui para Cannes tinha 3 filmes italianos, por exemplo, mas são casos bem raros. Um Simples Acidente, do Jafar Panahi, diretor iraniano que eu gosto muito, né? Um diretor iraniano que faz esse cinema que mistura, com grande parte do cinema iraniano, mas que mistura muito da carreira dele, do pessoal, do que ele tá vivendo. Ele que é muitas vezes caçado pelo regime, filmes muito políticos, essa mistura do documental com a ficção.
Gosto muito do último filme dele, então acho que o Jafar Panahi ele continua fazendo ótimos filmes, acho o Sem Ursos muito, muito legal. Então seguimos para mais um filme, o quarto de uma diretora nessa lista, que vão ser 6 de diretoras, né? Eu tinha pulado quando eu falei que tinham sido só 2, na verdade eram 3. Então o quarto filme de uma diretora, The Mastermind, da Kelly Reichardt, filme que eu achei que estrearia no ano passado, se eu não me engano, eu já tinha colocado na minha lista de mais aguardados do ano passado. Kelly Reichardt, eu acho uma diretora brilhante, uma das melhores diretoras americanas do momento, né, diretora que faz filmes mais independentes, né, gosto do último filme dela, do Showing Up, adoro First Cow, adoro O Atalho, uma diretora, assim, pra mim, fabulosa, fico muito, muito, muito curioso. Um dos filmes que me deixa mais curioso aqui nessa lista é certamente The Mastermind, da Kelly Reichardt. Seguimos embaixo com Eagles of the Republic, filme do Tariq Saleh, que é um diretor sueco, que tem, acho que pais, se eu não me engano, egípcios, e o último filme dele, inclusive, retrata toda uma questão específica, um thriller que se passa no Egito, que é um filme que até conseguiu pré-lista de Oscar, até foi premiado em Cannes em 2022, se eu não me engano, que é o Boys from Heaven, né, Os Garotos do Céu, que chegou no Brasil também, chegou nos cinemas brasileiros, inclusive. Acho um filme razoável, né, não acho grande coisa, mas é um filme interessante, é um filme de gênero aquele, né, vamos ver o que sai do novo filme dele. Sound of Falling, da Masha Schlinsky, diretora alemã, também não conheço muito da carreira dela, mas aqui o quinto nome. Parece que Cannes é meio que o limite, né? 6 diretoras, geralmente, né? É muito difícil ter mais do que isso. Tem anos, inclusive, igual ano passado, que teve menos. Esse ano, o curioso é que a gente não tem, por enquanto, nenhum diretor estreante na competição oficial. Isso não é algo completamente raro, digamos assim, tem anos que acontece, mas geralmente eles pelo menos dão espaço para 1 ou 2 diretores, 1 ou 2 diretoras, às vezes um diretor, uma diretora francesa, um diretor ou diretora africana, né? A gente vê aqui como é uma lista que não é muito diversa nesse sentido, né? A gente não tem cineastas africanos aqui nessa lista, o que é uma pena e até um problema quando a gente está falando do maior festival de cinema do mundo, a gente não tem nenhum diretor, né? Tem muitos diretores franceses, muitos diretores americanos, por exemplo, mas enfim, até diretores asiáticos na lista, sul-americanos, mas nenhum diretor africano. Em seguida, Carla Simon, que venceu o Festival de Berlim 2023, se não me falha a memória, com Alcarrás, ou seria 2022, né, na verdade, com Alcarrás. É uma diretora espanhola que também roda bastante festival, ela geralmente tinha mais abertura no Festival de Berlim. Então, curioso para ver o novo filme dela. Eu não acho Alcarrás um grandíssimo filme, mas é um filme interessante. Ela tem uma pegada bem própria, né, a Carla Simon. E para finalizar, Sentimental Value, outro filme, esse daqui do Joaquim Trier, que eu coloquei na lista, acho que do ano passado, de filmes mais aguardados, ele acabou não estreando, chegou esse ano, ou talvez tenha sido na lista desse ano, não lembro agora de memória. Mas é um diretor que eu gosto muito, aqui mais uma vez ele repete essa parceria com a Renate Reinsve, do A Pior Pessoa do Mundo, então muito curioso esse diretor norueguês que eu gosto tanto dele, acho um grande diretor, um dos melhores diretores europeus do momento. Eu sou apaixonado por A Pior Pessoa do Mundo e aqui a gente tem ele de novo nessa seleção oficial. Um certo olhar, como eu disse, aqui a gente já vai ver o first film, a gente já vai ver que tem mais diretores em seus primeiros trabalhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diretores em seus primeiros trabalhos. Diretores que são, em maioria, mais desconhecidos, mas a gente tem 2 diretores em primeiros trabalhos aqui que são bem curiosos, que são atores conhecidos em Hollywood, né? Scarlett Johansson fazendo seu primeiro filme com Eleanor the Great, e também Urshinde Harris Dickinson, um dos melhores diretores, acho, dessa geração, gosto realmente muito, muito dele. Fora de competição, mais alguns filmes conhecidos, né, alguns nomes conhecidos, a gente tem Missão Impossível, tô aguardando demais o novo filme do Christopher McQuarrie, adoro, sou viciado nessa franquia, mas esse daqui já tinha sido anunciado antes nessa semana, não foi anunciado hoje, esse já tinha aparecido anteriormente. Além disso, a gente vai ter também filme do Sebastian Lelio, por exemplo, né, diretor de Uma Mulher Fantástica, diretor mexicano que eu gosto bastante, eu queria o Serebrennikov. Esse diretor eu achei curioso, é um diretor russo, mas que também faz filmes que são um pouco críticos, a Rússia e tudo mais. Todos os filmes geralmente passam na competição de Cannes dele, né? Inclusive ele teve filme na competição do ano passado, ele teve acho que 3 filmes nos últimos 4 ou 5 anos na competição, mas aqui ele fica fora da competição, mas ainda assim o filme passando, tendo a sua premiere
no Festival de Cannes. Então acho que é mais ou menos por aí a lista, deu para fazer um comentário geral mais longo, passar por todos os filmes aqui dessa seleção oficial. Não falei nem do filme de abertura, mas o filme de abertura, filme de estreante, o de abertura, e também um filme fora de competição. Isso geralmente acontece bastante no Festival de Cannes, né? O Festival de Cannes algumas vezes abre com um filme de maior impacto, mas na maioria das vezes não tanto. Na maioria das vezes é um filme que até fica mais esquecível, né? Não sei se vai ser o caso desse aqui. Essa semana retorno para falar do Festival de Cannes, para falar aí sim dessa relação com o Oscar, dessa lista. Quais filmes terão uma possibilidade de uma campanha de Oscar? Tudo, claro, vai depender da repercussão que eles vão ter, mas isso eu deixo para comentar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam felizes com a presença de Agente Secreto aqui nessa lista. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube. Por hoje é isso e corta.